o abraço do nosso pastor. Hoje eu falei com ele, pastor, né? Que a gente temos o nosso pastor Jesus, mas nós temos nosso pastor na terra, né? Estou aqui debaixo de oração, tá, irmão? E eu, para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Né? É um versículo bem conhecido. Meus irmãos, nós vamos estar lendo o versículo 10 de Isaías 41. Aleluia. Livro do profeta Isaías 41. E louvado seja o nome do Senhor. E como o Senhor colocar no coração do pastor, né, para estar convidando a gente aqui nessa noite. E eu louvo a Deus pela vida desse pastor que é muito usado na mão do Senhor. Toda a sua família, né? Livro do profeta Isaías. O grande profeta Isaías. Amém, irmãos? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mais uma vez eu vou orar, irmão, me colocando na mão do Senhor e pedindo que o Senhor venha me diminuir e Ele cresça aqui nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Pai. O Senhor tem falado, Pai. Abra nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante da Tua palavra. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar, irmão. Né? A gente vem aqui, isso é uma responsabilidade muito grande. A gente, igreja, olha pela vida do seu pastor. Porque não é fácil. A gente tem que ir com respeito e reverência de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Se a gente não tiver o temor do Senhor, quem a gente vai reverenciar, né, irmão? E quando o pastor perguntou, né, quem vai trazer a palavra, ele, o irmão Marco falou, ela. E aí daqui para lá, pastor, já foi martelando na minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou falar? E o Senhor, meu irmão, Deus é maravilhoso demais. Na mesma hora o Senhor colocou a palavra no meu coração. Aí eu comecei a glorificar dentro do carro. E o que foi? O Senhor já me deu a palavra. E essa palavra eu já tomei posse na minha vida. E igreja, tome posse na tua vida. Porque esse Deus é o Deus que Ele fala para mim e para você. Não temas. Irmão, não precisamos temer a nada. Porque nós temos um Deus grande. E o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando Isaías ele entra no templo, ele vê o trono vazio do rei, porque o rei Uzias era morto. Imagina, ele foi um bom governante, até que ele pecou diante do Senhor, né? Os irmãos aí sabem, ele foi acender incenso e isso era obrigação do sacerdote. E Isaías, ele olha para aquele trono vazio. Eu imagino Isaías pensativo, e agora? O que vai ser desse povo sem rei? O que vai ser de nós sem um rei aqui na terra? Mas Isaías, ele contempla a face adorada do Senhor, o trono de glória de Deus. O que vai dizer isso, irmão? É que o trono de Deus, ele está ocupado. O trono da terra pode estar vazio, mas o trono de Deus, ele está ocupado. Então, Deus tem um governo, tem um poder, tem um domínio sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente se pergunta por que está acontecendo, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, irmão. E Deus, ele vela pela sua palavra, que ela se cumpra na minha e na tua vida. E Isaías, ele é impactado pelaquela presença de Deus. Isaías, ele olha, Isaías diz a alguns estudiosos que ele era conselheiro do rei, né? Inclusive ele passou por vários reis. Então Isaías estava acostumado. O que é realeza? Isaías estava acostumado a estar diante do rei. E Isaías estava acostumado com a glória do rei da terra. Mas Isaías foi impactado pelaquela presença. Irmão, é impossível a gente chegar na presença de Jesus e não ser impactado pelaquela presença. E Isaías foi impactado. E
imediatamente, quando ele vê o Senhor e quando ele vê os anjos, ele fala: ai de mim, porque eu sou homem de impuro lábio e habito num povo de impuro lábio. Ele se coloca junto com o povo. E hoje em dia o que a gente vê mais, irmão, é um querendo ser melhor do que o outro. Mas Isaías, ele se coloca naquele conjunto e diz: eu sou impuro, eu sou pecador. E quando a gente tem ciência que nós somos pecadores, somos carentes da presença de Deus, a gente bate o arrependimento. Isaías se prostra. Isaías pensa: eu vou morrer, porque eu contemplei a face adorada do Senhor. Mas imediatamente vem um anjo e toca na boca de Isaías e toca os lábios dele e fala: se é isso que está te impedindo de me servir, eu estou te purificando agora. E que o Senhor venha tocar em cada um de nós e nos purificar, porque o Salmo 103 vai dizer que o Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Irmão, quando o arrependimento, é o que o pastor sempre está ensinando aqui, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a face de Deus, não é tempo de brincadeira. E Deus aqui, irmão, na sua palavra, só tem dois termos. Deus não tem ou é quente ou é frio, ou é a porta estreita ou é a porta larga, ou é a casa na rocha ou a casa na areia. Ou você vai servir ao Senhor ou vai servir a Mamon. Só tem dois senhores. E Deus dá autoridade, dá liberdade da gente escolher a quem você quer servir. E que nessa noite, irmão, você faça como aquele povo, quando Moisés perguntou: se vocês querem servir ao Senhor, venha a mim. Faça como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso e profetiza isso na tua casa. Nós fomos levantados como coluna na nossa casa para pregar o Evangelho. Irmão, é bonito a gente pregar na rua, mas o pastor fala: daqui para dentro é fácil. Mas e dentro da nossa casa? E você falar do amor de Deus para aquele que vive contigo, que conhece os seus defeitos, é difícil, irmão. E quando Deus me deu essa palavra, não temas, eu lembrei da nossa vinda para cá. A nossa vinda para cá, irmãos, foi algo extraordinário de Deus, porque Deus preparou tudo. E quando o meu esposo entrou em contato com o pastor, ele falou: pastor, tem uma casa aqui. E aí eu falei para ele assim: eu já gostei da casa, nem vi. Eu já gostei. Ué, você já gostou da casa? Eu falei: eu já gostei da casa. Porque, irmão, a gente não vive por vista, a gente tem que viver pela fé. E eu sei que Deus tinha preparado um lugar. Eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia se aqui era violento, eu não sabia se aqui, como que era esse lugar. Mas a gente veio porque a nossa fé está firmada no Senhor. E Ele disse para mim: não temas. E Ele fala para você: não temas. E eu vim na confiança. Esse capítulo vai dizer da confiança que a gente deve ter no Senhor. E ali quando a gente vai para qualquer lugar, a gente liga o GPS fala: vira à direita, a gente vai. Vira à esquerda, a gente vai. Siga em frente, a gente vai. E como é que a gente não confia num Deus que sabe todas as coisas? Como é que a gente não confia num Deus que vê lá na frente a nossa vida? Como é que a gente deixa de confiar nesse Deus que tudo pode? E a Bíblia vai dizer em Lucas 1,36: não há impossível para Deus em todas as coisas, irmão. E o Senhor, Ele tem preparado algo para nossas vidas. Irmãos, a Bíblia diz que a gente não deve apegar com as coisas da terra. A gente tem que viver assim, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que tudo que nós temos não é por merecimento, irmão. Eu não estou aqui porque eu mereço. Você não está aí porque você merece. Nós estamos aqui porque Deus é bom. E ponto final. Deus abençoa aquele que não merece. Por isso nós estamos aqui. É uma graça imerecida. E Deuteronômio, quem quiser abrir aí, Deuteronômio 7:7. Irmã, vai colocar ali pra gente? Olha o que vai dizer, irmão, que nós não merecemos mesmo. 7:7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque
porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos, pois vós era menos em número do que todos os povos. O povo que ele escolheu era pequeno, era o mais fraco, não era um povo de guerra, igual os filisteus, igual aqueles outros povos. Deus, ele escolhe aquele improvável, como foi lido aqui. Davi, aquele menino que estava lá no campo, e o Senhor levantou ele como um rei segundo o seu coração. Então, irmão, a gente tem que se apegar com a fidelidade de Deus. Nós estamos indo, pastor, com a certeza que vocês estão indo junto no nosso coração, mas também estamos com a confiança em Deus, que Deus já preparou a porta aberta. E como o pastor falou, nós temos dono, nós não estamos aqui em vão, não era como a gente era no mundo, nós temos dono. E o Salmo 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia. E o mais, irmão, o mais é tudo: o mais emprego, o mais trabalho, o mais saúde, o mais financeiro, o mais sabedoria, paz que excede todo entendimento, irmão, e muito mais o Senhor tem para mim, para a tua vida. Eu fiz um esboço e assim, o nosso trabalho no Senhor, sabe qual é? É descansar e confiar que Ele está dirigindo a nossa vida. Enquanto eu estou aqui, enquanto o pastor está aqui, enquanto o irmão está aqui no teclado, enquanto a irmã está aí no computador, nada é vão na obra do Senhor. Deus é aquele que nos recompensa. Um copo d'água para Deus. A Bíblia vai dizer que a gente não vai perder o nosso galardão. Irmão, faça do Senhor. Não faça olhando para o lado nem para o outro. Quando eu entrei, aceitei Jesus, há 7 anos atrás, eu tive aquela convicção, eu tinha certeza, eu não quero mais outra coisa na minha vida, eu quero servir esse Deus. E que nessa noite a gente veio dizer como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. E que a gente possa estar disponível na obra do Senhor. Eu podia dizer: não vou não, eu tenho vergonha, é novo, eu não quero. Eu podia dizer várias coisas, inventar várias desculpas, mas para Deus não tem desculpa não, irmão. Deus, Ele conhece o nosso caminhar, Ele conhece o nosso pensar, Ele conhece o nosso falar, Ele conhece todas as coisas. Para Deus não vai ter desculpa naquele dia. Deus, aquele dia eu estava, não vai. Porque quem quer faz e quem não quer dá desculpa, não é verdade? E é verdade, irmão. Hoje nós estamos aqui com um propósito, é de declarar que só há um Deus único na nossa vida. É o único e verdadeiro Deus. E eu vou alongar aqui nesse capítulo 41, no versículo 13. Olha que no versículo 13 de 41 de Isaías vai dizer: porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quantos aqui, irmão, não sabe que foi o próprio Deus, em certa situação que a gente passou na nossa vida, foi a mão de Deus que me livrou. Se eu estou aqui nessa noite falando com os irmãos, foi a própria mão de Deus que me tirou. Irmão, foi tão impactante aquela decisão que eu tomei. E Deus, Ele dá chance, Ele dá chance, Ele dá chance. Quantos profetas, quantos irmãos foram usados para vir falar do amor de Deus. E o meu coração estava endurecido, porque eu não queria abandonar as coisas do mundo. Eu queria continuar naquelas coisas, né, do mundo. Mas o Senhor, quando a gente se encontra, realmente você se abre para Deus, não tem como você não ser transformado pelo Espírito Santo. E ali eu falei com ele, quando eu aceitei Jesus, irmão, na mesa de parto da minha filha, dessa miudinha aí, da Mariana. Quando eu tive ela, eu tinha uma hemorragia muito forte, não tinha controle nenhum. E o médico chamou ele e falou: olha, se você crê, você ora aí, faz alguma coisa, porque por ela a gente não tem o que fazer mais. Ela nasceu com um cordão estrangulado, ela nasceu azul, os pés dela eram roxos. E eu, com a hemorragia, eu lembro, eu estava caminhando, um pé alto cá na igreja, um alto cá, e quando eu passei por aquele momento, eu lembro, na mesa de parto, sangue, igual torneira, era sangue demais. Eu levantei minha mão assim, eu e Deus, falei: Deus, se eu não sair dessa, eu quero estar com Cristo.
Porque oportunidade eu tive de aceitar o Senhor, confessar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi aquele que me tirou, irmão, do laço do passarinheiro. Ele me tirou da boca da sepultura, irmão. Eu tenho certeza que grande livramento o Senhor tem feito na nossa vida. E dali eu falei, eu não sei você, mas eu quero servir a Cristo. Eu não sei você. E quando o pastor, eu já fui com aquele propósito para a igreja. Quando o pastor fez o apelo, eu quero aceitar a Cristo. Porque lá tem, né? Eu fui com aquele propósito no meu coração. Senhor, eu quero confessar o Senhor como meu único salvador diante de todos. E aí eu aceitei o Jesus. E dali, irmão, para cá, a gente está aqui. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra firme. Por quê, irmão? É o que eu falei, que a gente não deve olhar para o lado do outro. Igual o pastor falou, a gente não sabe o que aconteceu, o irmão não pôde chegar, a gente não sabe nem passado, mas a salvação é individual. O pastor deve orar pelos irmãos, igual ele tem orado, mas a salvação é individual. O pastor falou, acabou de falar, vai quem quer. Vai quem quer. Aquele que quer vir a mim, Jesus falou, aquele que tem sede, aquele que tem fome. Se você não está com sede, irmão, se você não está com fome, eu não posso empurrar na sua garganta baixa. Mas você abre o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Olha o que vai dizer aqui o capítulo 14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E o Redentor é o Santo de Israel. 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Nosso Deus, Ele não desampara. Nós não estamos só. Por mais que às vezes a gente se sinta só, mas nós temos um Deus que Ele caminha conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi jogado na fornalha acesa 7 vezes, quem estava passando dentro do fogo, ele era o próprio Deus. Glória a Deus. Era o próprio Deus. Quando aqueles homens estavam dentro do mar revolto, onda, vento, o próprio Senhor Jesus estava dentro do barco com ele. Quando nós estamos passando alguma aflição, e Deus não me enganou, e nem enganou você, porque Ele disse, no mundo tereis aflição. Tem gente que está passando porque está em pecado. Não, irmão, Deus não prometeu mais de rosa nem para mim nem para você. Ele é sincero, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele disse, no mundo vai ter dia de chuva, no mundo tem dia de nuvem escura, mas eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Mateus 28. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Não é Deus de barro. Irmãos, quão bom é a gente, como o pastor pregou aqui, nosso Deus é Deus de resposta. Ele não deixa a gente enganado. E o 20 vai dizer aqui, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Irmão, você pensa que não, mas as pessoas veem o agir de Deus na minha e na tua vida. Eles reconhecem, nossa, por que teu casamento é abençoado? Nossa, vocês são... É tão bom estar na casa de vocês. A gente sente uma paz, né? As pessoas que estão perto da gente, mas as pessoas vão ver Jesus aqui falando. Eles vão ver a diferença de quem serve e de quem não serve a Cristo. Porque uma paz, irmão, que excede o entendimento humano, ela ultrapassa, né? E aqui vai dizer no 20, e saiba e considere juntamente que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Nós não servimos uma criatura, nós servimos o Deus que criou todas as coisas, para mim e para você. Deus, Ele preparou essa terra para mim e para você, tudo perfeito, tudo fluindo. E como Ele preparou a nossa vida, eu já estou agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado. Uma igreja abençoada, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que prega a palavra. Irmão, me desculpa que a sinceridade, não aprende quem não quer. Não aprende quem não quer, porque aqui é pregado o verdadeiro evangelho. E eu falei, mas eu vou sentir muita falta dessa igreja. Aí vi aquela revistinha, né, que o irmão deu.
E eu comecei a pesquisar, falei, será que tem essa igreja lá perto da minha casa? Porque o carinho, o amor, irmão, e é tão bom quando Deus, Ele leva a gente nesses lugares, sabe? Que prega o verdadeiro evangelho. É isso que Deus quer, que a alma seja alcançada. E eu levo aqui, ó, o pastor Marco pregou sobre o zelo, né? Vamos zelar pela obra do Senhor. Como eu aprendi com a irmã Alda, o amor, o carinho, irmãos, eu fiquei encantada de coração, irmão. O cuidado, não, irmã, essa flor que está feia, essa planta aqui não, esse copo, isso aqui, isso é zelo pela obra de Deus. Vocês vê o carinho, o cuidado, o amor desse casal pela obra do Senhor. É isso que nós devemos ter, sabendo que a gente não está fazendo para homem, não está fazendo para ninguém, nós estamos fazendo para o Pai, porque a obra é dele. E outra coisa, o irmão Hélio pregou aqui, que você não precisa ser pregador e tal, porque é verdade, irmão. Claro que a gente prega a palavra pela graça e misericórdia. A palavra que tem poder de transformar a pessoa. Não é eu aqui falando um carro de coisa, não. É a palavra de Deus, que ela entra em nós e a gente quer mudar, quer fazer uma novidade de vida. E o pastor ele falou, né, do irmão, que ele falou um versículo da Bíblia, né? E é preciso nascer de novo. E hoje o irmão é o presbítero que ele falou da obra do Senhor, né? E o pastor pregou aqui também sobre sabedoria, paz, resposta de Deus, né? E a sabedoria, irmão, é pedir a Deus a palavra certa. E que o Senhor venha temperar nossas palavras na hora que a gente for falar, né? Porque a gente não magoar o irmão, né? Não ofender, né? E que o Senhor venha temperar, né, nossas palavras, saber a hora certa de calar e a hora certa de falar. E no Salmo 46:10 vai dizer, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus, Ele é Deus na nossa vida. Então, essa fase nossa é a gente ficar quieto e saber que o Senhor é Deus na nossa vida. E Ele que vai dirigir nossa vida, e Ele que vai dirigir nossos passos, e Ele que nos leva, Ele que nos traz. O salmista lá no Salmo 3 vai dizer: deitei e dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Nós estamos aqui por isso, irmão. Nós não estamos aqui porque ninguém é bonitinho, ninguém é melhor do que o outro, não. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus, ela se renovou na minha e na tua vida. E nós temos que ser gratos com isso. Irmãos, o meu filho trouxe um vídeo para mim e falou: mãe, preste atenção nesse vídeo. A mulher perguntou: 1 milhão ajudaria você? A menina, né? Claro, 1 milhão. Ah, tá. E 2 milhões, mulher? Melhor ainda, tá bom. Então vamos fazer o seguinte: se eu te der 10 milhões hoje, aí ela, meu Deus, vai transformar a minha vida. Aí a mulher falou: mas tem uma condição, eu te dou 10 milhões, mas amanhã você não levanta. A mulher tomou aquele baile: não quero não. Por que a gente não agradece a Deus? Por que a gente não dá valor a isso aqui, ó? Acordei, deitei, dormi, acordei. Muitos não acordaram, irmão. Muitos não acordaram. Então a gente tem que glorificar esse Deus na nossa vida. É com grande alegria que eu falo isso, irmão. É com grande alegria no Senhor, da parte de Deus, que eu estou aqui agradecendo a Deus por estar aqui, ó. Porque o véu foi rasgado. Quem poderia estar aqui era só o sacerdote, e com a cordinha no pé, porque se ele tivesse em pecado, lá mesmo ele ficava fulminado. Então, irmão, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai. Jesus é o único intercessor entre mim e você. Então, irmãos, tome posse da palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo, porque não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E que assim o Espírito Santo venha falar melhor no nosso coração, né, irmão? Nada melhor que o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração. Eu quero agradecer a oportunidade e confiança do pastor de estar aqui hoje, né, para trazer essa palavra da parte de Deus. E assim eu agradeço minha oportunidade em nome de Deus.